entre a palavra kill e a palavra murder, né? Hã? No inglês. Eu falei português? Não, desculpa. No inglês, né? E no português também tem a palavra matar e a palavra assassinato. São duas coisas diferentes. Os irmãos percebem essa diferença? Certo? O matar em si é um ponto. Matar é o quê? É o tirar a vida de alguém, né? E o assassinar? O assassinar é cometer o crime de matar. Ou seja, matar alguém injustamente. Com intenção, não é? Percebem? Matar alguém com intenção, ou seja, intencionalmente, injustamente. Aí isso aí amplia bastante aqui o nosso entendimento desse mandamento, não é? Porque aqui, o mandamento, a palavra hebraica utilizada aqui é não cometerás assassinato. Olha que diferença. Certo? Então, o que nós queremos dizer com isso? E aí, quando nós formos ver agora aqui o Catecismo de Westminster, né? Nós temos utilizado ele ao longo desse estudo. O Catecismo de Westminster, ele vai interpretar corretamente esse mandamento, utilizando esse sentido. Ou seja, não é uma proibição ao matar em si. Mas o tirar injustamente a vida de alguém. Percebem? Certo? Então, isso é um ponto e é uma definição muito importante que já vai nos dar uma boa base do que vem por aí. Certo? Muito bem. Então, vamos primeiro ver, com o slide é sempre mais fácil, mas eu vou ler aqui qual é a resposta da pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. Certo? Nós estamos a utilizá-lo e nós vamos quebrar essa resposta também, como a gente fez nos outros, né? Quebrar ele em partes para poder a gente ir estudando ponto a ponto, tá? Então a pergunta número 135 do Catecismo Maior de Westminster diz assim, a pergunta: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Então os deveres é algo, vamos dizer, positivo, né? Ou seja, existem as proibições e existem os deveres. Então, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Aí o Catecismo responde da seguinte maneira essa pergunta. O sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. Estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo dever, resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Olha que interessante, né? Nós estamos falando de resistir ao pensamento, ao propósito, subjugar as nossas paixões, aquela emoção do tipo, então, 5 minutos, aquele famoso 5 minutos, né? Subjugar as nossas paixões para evitar qualquer ocasião, tentação e prática que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. De pela defesa justa, proteger, olha isso, pela defesa justa, pela justa defesa, pela legítima defesa, proteger a vida contra a violência, suportar, olha que interessante isso, irmãos, suportar com paciência, suportar com paciência a mão de Deus, serenar a nossa mente, alegrar-se no Espírito. Interessante isso, né? Como que o catecismo ele coloca esse tópico de suportar com paciência a mão de Deus, serenar a nossa mente, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso ânimo, nossa ansiedade, o nosso desespero que muitas vezes vem numa situação difícil, né?
Alegrar-se no espírito. Não é? Nós vamos ver muito sobre isso. Agora, olha isso que interessante, ele continua. De comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recrear-se com sobriedade. Olha que interessante. De ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade. De falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês. De ser longânimo. Essa palavra é tão bonita, né? De ser longânimo. De longo ânimo, paciente, né? Estar pronto a reconciliar-se, suportar e perdoar pacientemente as ofensas, retribuir o bem pelo mal, de confortar e socorrer os aflitos e a proteger e defender os inocentes. Olha que interessante. Essa é a resposta da pergunta 135 do Catecismo de Westminster. E agora nós vamos passar ponto a ponto aqui, para a gente perceber o que quer dizer cada um desses tópicos, né? Muito bem. Primeiro ponto, dentro desses deveres, ou seja, dessa parte positiva, né, do versículo, aqui nós não falamos de não matar, nós falamos de preservar a vida, não é? Então, o lado negativo, o lado proibitivo do mandamento é não matarás. E o lado positivo, o lado da indicação do que fazer, devemos preservar a vida. A nossa vida e a vida dos outros, certo? Vamos ver um pouco sobre isso e vamos começar a abrir nossos primeiros trechos aqui. O primeiro ponto é preservar a nossa vida. Precisamos fazer isso de forma lícita. É interessante. Efésios 5, 28 e 29. Quem achou pode ler para a gente aí. Efésios 5, 28 e 29. E quem puder também abrir em 1 Reis 18, 4, também pode abrir. Então, Efésios 5, 28 e 29 e 1 Reis 18, versículo 4. Quem achou Efésios? Pode ler para nós. Efésios 5, 28 e 29. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha que interessante isso. Por quê? Como que ficou esse finalzinho aí, Ângela? Lê de novo aí. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Para quê? Para preservá-la, não é? Então, seja, a ação de preservar a nossa vida, ela inclui nessa questão, que é assim também que o Senhor alimenta e sustenta o seu povo, né? O seu corpo, o corpo de Cristo. É alimentado e sustentado pelo cabeça. Da mesma forma, nós também precisamos estar atentos a preservar a nossa vida também no sustento, sustentando e mantendo o seu corpo, certo? Agora, não só nós, mas também os outros, não é? 1 Reis 18, 4. Quem achou pode ler para nós aí. Porque sucedeu que dispõe de Isabel as profetas do Senhor, Obadias tomou-se em profetas, 50 e 50 as escondeu na cova e os sustentou com pão de água. De novo, né? Ou seja, Obadias viu o que Jezabel estava a fazer com os profetas de Deus. E o que ele fez? Tomou 100 desses profetas para preservá-los com vida. Irmãos, quantas vezes na história a gente não vê histórias tão lindas disso, né? Schindler, né? Quantos judeus ele não salvou, né, lá do Holocausto? Tantas histórias a gente vê aí, pode ver tantas histórias aí que viraram filmes, que não viraram filmes, enfim. Tantos pontos, mas que onde a gente vê as pessoas preservando a vida, evitando de que algumas pessoas pudessem cair ali numa situação de morte, né?
Então, ou seja, esse contexto nosso aqui é exatamente isso, ou seja, de maneira lícita, preservar a vida, a nossa vida e a vida dos outros, daqueles que estão ao nosso redor. E, bem, olha que interessante. Ele diz, na resposta aqui, que nós devemos estudar criteriosamente. Não é interessante isso? Estudar criteriosamente formas, meios para que a vida seja preservada. Não é interessante isso? Olha só que coisa. Nós temos aí hoje, né, o uso da ciência, né, que está ali dia após dia descobrindo ali novas drogas, novos tratamentos, novas formas de se combater a doença, né? Combater ali maus e doenças que afligem aí a humanidade como um todo ao longo do tempo, né? Muitas vezes, e na época antiga, né, muitos morriam, às vezes, com doenças simples, que hoje pra gente fala, epa, mas puxa, foi só uma gripe, né? Foi uma gripe, mas pessoas morriam, porque não tinham o quê? Não tinham conhecimento para tratar ali aquelas doenças simples. E esse é um ponto que é um dos deveres associados ao sexto mandamento. Estudar como nós podemos preservar a vida. Como nós podemos prolongar a vida. Como nós podemos evitar sofrimentos. Há muitos anos, na igreja, existia muito isso, né? Não, o Senhor vai me curar. O Senhor vai me curar, eu não preciso de medicamentos. Medicamentos é algo desse mundo. Eu não preciso disso. Meus irmãos, isso aí é contrário ao que diz o sexto mandamento. Nós estamos sendo negligentes. Quando nós temos essa atitude, nós estamos sendo negligentes àquilo que o Senhor concedeu de recurso para nós, né? Mesmo quando o Senhor mandou que o homem e a mulher saíssem do jardim, o Senhor não tirou ali os seus recursos. Os recursos estavam ali. Eles podiam usar aqueles recursos para quê? Para se sustentar, para trabalhar, para prolongar a sua vida, para ter uma vida sem sofrimento, sem dor, embora seria aflitivo, não é? Agora, o que nós estamos a ver aqui é que essa investigação, esse cuidado, esse estudo criterioso para que nós preservemos a vida é algo incluído aqui nessa situação, nesse contexto do sexto mandamento. E eu estou falando aqui de estudos científicos, né, para poder descobrir novas formas, mas não é só isso, meus irmãos. Olha isso. Quando são feitos planos que previnem, por exemplo, acidentes de trânsito na rodovia, placas, guardrails, né, aquelas proteções laterais, marcações na pista, né? Sinalizadores, tudo aquilo. Ou então, outros pontos que são feitos, novas regras, novos regulamentos que são colocados em práticas para evitar que um acidente aéreo aconteça, né? Faróis que são colocados nos rochedos do litoral para que os navios saibam que ali tem pedra. Boias para que o navio não se encalhe, né, e possa ter ali um desastre. Tudo isso, meus irmãos, entra dentro desse cuidado, desse acompanhamento. Outra, pesquisas, por exemplo, de agronomia para garantir que o solo consiga produzir bem, produzir melhor, para que a gente não tenha o quê? A escassez de alimentos. Tudo isso, meus irmãos, entra nesse dever de estudar cuidadosamente a prevenção da vida. O prolongar da vida. Detalhes, meios de comunicação. Você fala, eita, meios de comunicação? Eu trabalhar com meios de comunicação, eu estou a cumprir o sexto mandamento? Sim. Por quê? Porque meios de comunicação eficientes vão ajudar a informar o povo, por exemplo, de desastres que estão previstos, que estão a acontecer, de tsunamis, terremotos, né? Quantas vezes esses avisos salvam vidas? Percebem, meus irmãos? Então, dentro dessa questão do dever, tudo que está envolvido com o processo de prevenção da vida é importante. E olha o cuidado
do Senhor nesse sentido. Quando a gente vê lá em Deuteronômio 22, 18, Deuteronômio 22, 8. Deuteronômio 22, 8, o Senhor está dando uma instrução ali muito específica. Olha isso, olha essa instrução que o Senhor dá para o povo de Israel. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito. Não é interessante isso? Quando fizer uma casa, farás um parapeito no eirado, no telhado, para que não ponhas culpa de sangue na sua casa se alguém de algum modo cair dela. Olha que interessante. Quando nós construímos um parapeito, quando nós colocamos uma tela de segurança, nós estamos a obedecer o 6º mandamento. Olha que precioso. Certo? Por quê? Estamos a preservar a vida. Estamos a trabalhar de uma maneira que nós vamos preservar a vida daqueles que vão estar ali próximos, não é? Muito bem. Então, agora, olha outro ponto, que é outro ponto também muito, muito interessante nessa questão. Porque além dele falar dele comentar que nós precisamos estudar de maneira criteriosa, diligente, a preservação da vida, ele também diz que nós devemos nos esforçar para preservar a nossa vida e a dos outros de forma lícita. Interessante isso, né? De forma lícita. O que significa isso? Vale tudo para preservar a vida? Vale tudo que seja lícito. Olha que interessante. Vamos ver um exemplo disso na palavra do Senhor. Atos, esse é um trecho um pouco grande, mas vamos abrir aqui no texto de Atos 23. Atos 23. Vamos ler aqui do versículo 12 ao versículo 27. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um tempo. Aqui, nós já falamos sobre esse trecho, né? Quando alguns judeus, certo? Fizeram um voto de uma greve de fome, e só voltariam a comer depois que matassem Paulo. Lembram disso? Nós já falamos disso aqui uma vez. Certo? Então, eles fazem isso. Vamos ler um pouquinho mais para frente aqui, ó. Então, eles fazem ali aquela situação, e aí no versículo 16 diz assim: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, qual cilada? De que eles estavam tentando ali tirar a vida de Paulo. Eles estavam ali realmente engajados nisso, não iam comer mais até que Paulo fosse morto. Então, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo lembra que Paulo estava preso. E Paulo, chamando a si um dos centuriões romanos, disse: leva este jovem ao tribuno. Tribuno era o chefe de todos eles, dos centuriões, né? Porque tem alguma coisa para lhe comunicar. Tomando o centurião, levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens de me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto. E já estão preparados, esperando por ti a promessa. Olha isso. Aí o tribuno, ouvindo aquilo, ou seja, é uma emboscada. Os judeus pediram para que se levasse Paulo ali, né, para o conselho, mas é uma emboscada. Vão ter lá mais de 40 homens para matar ele. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado. E chamando 2 centuriões, disse-lhe: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 arqueiros, para irem até Cesareia. E eles vão e protegem Paulo ali. Olha que interessante. Esse menino, o sobrinho de Paulo ali, no caso, ele agiu de uma maneira a cumprir esse ponto. Ou seja, ele não fez nada ilícito. Mas ele, de forma lícita, foi às autoridades e disseram: há uma emboscada para matar Paulo. Percebe? E eles foram lá e disseram. E a autoridade, no caso, tomou ali
os meios necessários, né, para que Paulo fosse protegido e que a vida de Paulo fosse preservada. Esse é um exemplo de como nós devemos nos esforçar de forma lícita, certo? Há muitas questões aqui, meus irmãos, quando a gente entra para a ética. O pastor Evandro vai ter um dia que ele vai falar sobre esse sexto mandamento. E nós vamos entrar, ele vai entrar mais a fundo nessas questões. Mas por hora, nesse tempo que nós estamos aqui vendo a teologia bíblica em torno do sexto mandamento, vamos perceber essa questão, né? Ou seja, devemos nos esforçar de forma lícita a preservar a vida nossa e dos outros. Ok? Muito bem. Além do crime real e literal, ou seja, o assassinato em si, matar uma pessoa, o que mais exige de nós o sexto mandamento? Além do crime real de assassinato, o sexto mandamento também nos exige que nós evitemos, resistamos e subjugamos toda tendência para destruir injustamente a vida humana. Os irmãos podem já imaginar o que eu estou a referir aqui. Tudo que, de forma injustamente, caminha para destruir a vida humana, deve ser não só evitada, mas combatida. Não é? Combatida. Nós precisamos resistir não só os pensamentos, os propósitos, mas também subjugar as paixões e evitar ocasiões, tentações e práticas que possam destruir a vida desse modo. Os irmãos lembram na Bíblia alguma tentação na Bíblia muito clara, muito famosa, que fazia com que alguém tirasse a própria vida? Jesus, não é? A própria tentação do nosso Senhor. Como é que foi lá que Satanás disse para o Senhor? Olha, não és filho de Deus? Pula-te daqui, porque a palavra diz, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então, vai. Não é isso? Olha isso, meus irmãos. Quantas vezes nós não somos tentados a coisas parecidas com essa? Ou então, não precisamos nem ser tentados, mas muitas vezes somos tendenciosos em algumas questões, a ponto de não concordar, mas às vezes permitir, não é? Que algumas questões prossigam e que vão contra a vida. Quando a gente fala de tirar a vida de pessoas inocentes, qual é a primeira coisa que vem à mente? O aborto, não é? O aborto é um exemplo disso. Né? E como isso não está na discussão hoje em dia? Né? A gente vê hoje manifestações terríveis, é melhor até nem ver. Né? Mas assim, na internet hoje tem manifestações terríveis sobre isso. Né? Uma borboleta lá no norte lá do México é mais importante do que a vida humana dentro do ventre. Irmãos, isso é uma total falta de senso, não é? E um completo distanciamento do sexto mandamento. Desse ponto especificamente. Agora, irmãos, às vezes a gente vê algumas questões e a gente não participa, mas fala, fazer o quê? Né? Touradas. Duelos. Né? Duelos, touradas. Descer. Quem viu o desenho aí lembra disso. Descer as corredeiras do Niágara num barril. Essas coisas mirabolantes, né? Vou pular de moto um precipício. Vou atravessar numa corda bamba um canyon. Quantas vezes a gente vê um negócio desse e fica lá, vamos ver o que vai acontecer. Certo? Isso, irmãos, é exatamente o contrário do que a gente está falando aqui. Nós devemos ser contra todo esse tipo de coisa que pode atentar contra a vida. Né? É certo que vocês já viram muitos acidentes aí. Né? Tem memes aí interessantíssimos sobre isso. Né? Interessantíssimos não vejo isso. Mas quando a morte fala, mostradinho, né? É mais ou menos o que está a dizer aqui. Né? É mais ou menos o que está a dizer aqui.
é nós atentarmos ou provocarmos, não é? A vida. Né? Provocarmos, colocarmos a vida em risco. Isso é algo terrível. Vamos cruzar o oceano num barco à vela. Né? Vamos colocar gás em vários balões e vamos sair voando por aí. Ninguém merece. Era cômico se não fosse trágico, né? Mas esse é um exemplo, né, irmãos? Isso é algo que quando nós fazemos isso, ou quando nós aprovamos algo desse tipo, nós estamos indo contra o sexto mandamento. Certo? Claro e nitidamente. Não precisa nem de muita explicação, né, quando nós fazemos isso. E muito bem, nós ouvimos aqui também que, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência. Né? Esse é um dos tópicos que a gente tinha comentado aqui na resposta do catecismo. O que significa isso? O que está embutido nessa justa defesa da vida humana contra a violência? Certo? Bem, o dever que a nação tem de proteger o seu povo contra a injusta violência de todos os seus inimigos. Esse é um exemplo. Então, seja, tudo aquilo que nós podemos fazer que é contrário ou que traz perigo, risco para as pessoas da nossa nação, por exemplo, ou do nosso país, do local onde nós vivemos, sejam estrangeiros, sejam domésticos, é algo que nós devemos estar atentos. Salmo 82:4. Quem pode abrir para nós aí? Salmo 82:4. Vamos ver aqui alguns trechos. Socorrei o pobre e necessitado. Como é que é? Livrai-o, né? Socorrei o fraco e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Tirai-os das mãos dos ímpios. Irmão, se nós estamos a ver alguém em uma situação de perigo, qual deve ser a nossa atitude? Socorro. Devemos fazer de tudo para socorrer. Mesmo que nós tenhamos que intervir de uma maneira mais enérgica. Mas o que depender de nós, devemos sempre preservar a vida. Estamos a caminhar num beco, estamos a ouvir gritos, passamos ali nesse beco e vemos um homem a abusar de uma mulher. Qual é a nossa atitude? Socorrer. Epa, eu não consigo. Eu creio que não vou conseguir. Então eu vou chamar alguém. Eu vou alertar para aquela situação. Né? Se eu tenho condições de intervir, eu preciso intervir. Eu devo intervir. Não é? Nós, como cristãos, devemos intervir e ajudarmos ali quem está a necessitar. Né? Outro ponto. Devemos incluir também o dever de todo indivíduo de defender-se a si mesmo e aos outros. Dizimar. No caso de nos apercebermos de violência doméstica. De igual forma. Denunciar isso. Né? Se não podemos, muitas vezes não estamos presentes na situação. Porque há muita mentalidade do povo que é entre marido e mulher. Briga de casal, não se mete a colher. Irmãos, nós como cristãos, nós devemos sempre preservar a vida. Não é? Então, em situação disso, é claro, se há alguma suspeita, se ainda não é algo certo, nós devemos ter isso em mente também, não é? Não é do tipo, epa, ouvi alguma coisa aqui, acho que é isso e vou lá denunciar, né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo assim, se é algo certo, ou melhor, se eu tenho uma dúvida, vou investigar, né? E se confirma a suspeita, aí sim, a denúncia tem que ser feita, né? Ou seja, tem que ser feita a denúncia, não podemos deixar isso passar. Né? Isso é ir contra o 8º mandamento. Sexto mandamento. Temos que livrar o pobre e o necessitado, tirá-los das mãos dos ímpios. Não é? Livrá-los da mão dos ímpios. Olha isso. Provérbios 24, 11 e 12. Quem achar aí, pode ler. Provérbios 24, versículos 11 e 12.
deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará a ele ao homem conforme a sua obra? Olha isso. Se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte, deixou de livrar aquele que podia livrar e não livrou? Olha que alerta que Salomão dá aqui. Aquele que pondera os corações, está de olho. Vai ver. Ele conhece o seu coração. Não, mas eu não imaginei que fosse isso. Puxa vida, aquele que pondera os corações é quem vai julgar. Percebem? Olha que sério. Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Não é? Pois. Então, seja, precisamos estar atentos a isso. Ou seja, aquele que pode livrar alguém da morte e não o faz, peca no sexto mandamento. Deixa de cumprir o sexto mandamento. Não, mas eu nunca matei. Nunca matou, mas deixou de cumprir os deveres do sexto mandamento, de preservar a vida. Não é? 1 Samuel 14, 44, 45, lembra quando Jonatas estava ali protegendo Davi, livrando Davi, e aí Saul, no momento de fúria dele lá, ele fala assim, certamente Jonatas morrerá. Saul decreta a morte do próprio filho. E aí, nesse trecho de Samuel 14, 44, 45, nós vemos uma intervenção do povo contra o rei. Quem puder ler pra gente? Quem achou aí? Primeiro, Então disse Saul, Deus me faça o bem que lhe aprouver. É certo que morrerá Jonatas. É certo que morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Olha isso, o povo foi contra a autoridade. Percebem isso? Saul falou que certamente Jonatas morreria. Mas o povo fala assim, ó, nenhum cabelo da cabeça dele vai cair. Olha o que ele fez. Ele salvou Israel, livrou Israel dos seus inimigos. Certamente Deus está com ele. Não vamos fazer isso não. Olha isso. O povo indo contra o rei, contra a autoridade, para preservar a vida. Então, irmãos, preservar a vida, ela é algo que tem que estar dentro de nós como uma essência, né? Preservar a vida. Não só a vida dos outros, não só a vida dos inocentes, dos bebês nos ventres, mas também a nossa vida. A nossa vida também, disso. Na leitura anual, eu via lá em Samuel umas duas situações que Jonatas mente para salvar Davi. E também a gente lembra daquela situação que a gente comentou lá em casa, né? Se um bandido entra na sua casa, aí pergunta sobre quem mais está na casa, por exemplo, aí como você vai agir nessa questão para salvar a vida? Você pode mentir? Não pode? Esse é um bom ponto, não é? É isso. Exatamente esses pontos que o pastor vai abordar aqui quando ele for. Mas vou dar um spoiler. Já abordou quarta-feira. Né? Foi? Já abordou? Vou dar um spoiler. É pecado mentir para salvar alguém? É claro que é pecado mentir. Não é? É pecado mentir. Ninguém está a dizer aqui que Jonatas falou assim, epa, Jonatas foi top, pecou e ótimo, né? Ninguém aqui vai bater palmas por pecado, certo? Raabe também traiu o seu povo, né? E muitos, a gente pode citar muitos exemplos aqui, certo? Então, assim, foi um pecado? Foi um pecado. Agora, e como qualquer pecado, certo? Ele tem que ser tratado, ele tem que ser trabalhado, né? Mas existem as atenuantes e os agravantes, né? Já viram isso? Quem conhece direitos
direito aí, o John Agnes, né? Então, quem conhece direito sabe disso, né? Que existem ali os agravantes e os atenuantes. Então, assim, é um pecado? É um pecado. Mas existe um atenuante, porque ele salvou uma vida. Ok, né? Não quer dizer que não seja pecado. O pecado aconteceu, não é? Mas, enfim, há outras questões envolvidas aqui, né? E o pastor vai abordá-los no próximo tema, certo? Mas, bem, então, dentro daquela história, né, de preservarmos a vida de forma lícita, é preservarmos a vida de forma lícita, sem pecado. Isso é uma exigência, é um dever do sexto mandamento, certo? Tudo que depender de nós, ou seja, usar todos os meios lícitos, legais, possíveis, nós devemos fazer e utilizar para preservar a vida. Aí eu estava a falar o quê? Não só dos outros, mas de nós mesmos. E olha como que o catecismo ele é tão interessante nesse ponto. Porque ele diz assim, ó, nós devemos suportar com paciência a mão de Deus. E para que isso tem a ver com preservar a vida, com não matarás? Devemos serenar a nossa mente. Devemos alegrar-nos no espírito. Não é interessante esses pontos? Por quê, irmãos? Porque isso preserva a nossa vida. O mal do século, o mal de hoje em dia, qual que é, meus irmãos? É a peste negra? Não é mais, né? O que mais mata pessoas hoje? Hã? O câncer também é, mas não é o que mata mais. Hã? O pecado, sim. Né? O pecado também é terrível. A maior parte do que a gente vai falar aqui é pecado. Mas uma das doenças mais terríveis hoje da humanidade é exatamente a depressão, a ansiedade, a desesperança, a desistência de esperar no Senhor. Né? Quando nós deixamos de perder a esperança no Senhor, o que nós temos mais? Percebem? É por isso que aqui é muito interessante quando nós vemos isso, que nós devemos suportar com paciência a mão de Deus. Tiago 5, 7 a 11. Quem puder abrir. Lê para nós aí, Tiago 5, de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha, uma pausa aí, Nilma. Sede, pois, então, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Certo? E aí ele dá um exemplo aqui do lavrador. O lavrador não espera o seu fruto, ele não planta ali. Ele vê aquela terra toda perdida, toda, né, ali solta, ele coloca uma sementinha ali, ele não faz ideia se aquilo ali foi para frente ou se não foi, mas ele tem paciência, ele espera. Né? Continue para nós, Nilma. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Olha só, aqui ele já muda, né? Ele estava dando um exemplo da terra. Agora o que ele fala? Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor é próxima. Olha que interessante, fortalecer os vossos corações. O coração normalmente é falado na Bíblia como o centro da nossa emoção, né? O centro do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso desejo. Né? Fortalecer os vossos corações, o Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Continua aí, Nilma. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que sedes julgados, para não ser julgados. Isso. Eis que o juiz está à porta. Pois, pode prosseguir. Até o 11. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento e da paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que no fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Irmãos,
Jó chegou na situação terrível, né? De amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento, não foi? Foi um momento de pura aflição, ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Ele simplesmente perdeu tudo que ele tinha da noite para o dia, não é? Foi algo assim terrível, longe do que nós passamos ultimamente, não é? Longe. E aqui Tiago ele cita exatamente esse exemplo para poder nos alertar e dizer o seguinte, ó, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Quando nós sofremos e o nosso coração ele está fortalecido no Senhor, irmãos, nós somos bem-aventurados. Isso, como diz a palavra, é saúde para os nossos ossos, não é? Saúde para os nossos ossos. Fortalecer-nos no Senhor. Fortalecer-nos na esperança de que o Senhor vai voltar, que o Senhor está às portas. Esse é um fortalecimento que nos ajuda a obedecer o sexto mandamento. Percebem? Outro detalhe, quando nós vimos aqui no catecismo dizer sobre serenar a nossa mente, acalmar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos. Às vezes nós estamos pensando tantas coisas ali, e esses pensamentos nos levam a uma desesperança, a uma descrença de que o Senhor está no controle, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é um provedor, que o Senhor é o sustentador da vida. E esses muitos pensamentos, às vezes, nos tiram os olhos do nosso Senhor. Então, a instrução aqui é: aquietai. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 11, nós vemos assim. 1 Tessalonicenses 4 diz: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente, para que os estão de fora. Então, assim, procureis viver quietos. Isso é algo que nós precisamos entender, precisamos acalmar. Muitas vezes a gente fica indignado com tantas coisas, né, que acontecem aí. Epa, mas puxa vida, olha, fez isso é tão injusto. E cadê o Senhor nessa injustiça? Né? Aí nós também temos ali o Salmo 37, que nos ajuda nisso, que nos dá instruções nesse sentido. Salmo 37 diz assim, Salmo 37 no versículo 8. Olha o que diz aqui o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância. Olha que interessante. É um trecho tão simples que mostra o seguinte: não te indignes pela injustiça dos ímpios. Os ímpios já não existirão mais. Agora os mansos, esses sim, herdarão a terra. Né? Eles sim vão ser bem-aventurados, vão ver a glória do Senhor. Olha lá, Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é como bom remédio. Olha que interessante. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Né? O espírito abatido seca os ossos. Olha que interessante. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Ou seja, precisamos cuidar de nós mesmos, fortalecer o nosso coração no Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força, né? Para que a alegria do Senhor possa nos sustentar, possa nos dar sustento. E aí entra também na questão do sustento, né? Que nós devemos também comer, beber, medicar, certo? Usar os remédios. Nós temos vários trechos na palavra que mostram isso, né? Provérbios 25. Olha, eu vou ler alguns trechos aqui bem rápido para a gente perceber alguns pontos. Provérbios 25, 16 fala assim: achaste mel? Come só o que te basta. Olha que interessante. Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Olha, instruções de como comer com moderação, comer com controle,
né? Ou seja, evitar a glutonaria, a gula, né? Se nós formos ver os 7 pecados capitais, né? Que a Igreja Católica chama de 7 pecados capitais, né? A soberba, a avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Se a gente for ver todas essas de alguma maneira ferem um ou mais, vários mandamentos do Senhor. Aqui a gente vê, a gula é um que fere o 6º mandamento. A gula é um ataque direto ao 6º mandamento, certo? É um pecado que vai direto no 6º mandamento. Bebas água com vinho, lembra quando Paulo orienta Timóteo? É usar a alimentação de uma maneira correta, de uma maneira inteligente, né? Nós temos hoje tanto conhecimento, tanta forma de usar a alimentação que nós temos de uma maneira a preservar a nossa vida, prolongar a nossa vida, né? Acabar com o sofrimento, ou melhorar ou amenizar o sofrimento. Também medicamentos. Irmãos, os medicamentos, eles só existem hoje pela graça do nosso Senhor, pela bondade do nosso Senhor. Né? Pela bondade do nosso Senhor que o Senhor dá sabedoria, dá conhecimento ao homem para que o homem possa, de alguma maneira, criar e desenvolver ali um medicamento que possa nos fazer bem. Isso é obedecer o 6º mandamento. Olha lá, um exemplo, né, de medicamentos sendo aplicados e orientados ao povo de Israel. Isaías 38, 21, diz assim: E dissera a Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga, e sarará. Era Isaías dando o remédio para aquele que foi o caso mais famoso de prolongamento da vida na Bíblia, né? Então, qual foi esse caso? Qual foi o caso mais famoso de prolongamento da vida? Ezequias, né? O rei Ezequias. Ele ia morrer e ele vai lá, clama ao Senhor: Senhor, eu queria tanto mais um tempo, né? E aí, o que o Senhor usa para poder prolongar a vida do rei Ezequias? Um medicamento. Ele dá sabedoria para Isaías, para que Isaías chegasse a Ezequias e dissesse: olha, pega lá uma pasta de figo e coloca como emplastro sobre as chagas, que ele vai curar. Percebem? Olha que interessante. É o Senhor, na palavra, usando um medicamento para prolongar e preservar a vida. Como, meus irmãos, nós vamos ter esse pensamento de que não, o Senhor vai me curar. Não preciso mais, eu não preciso de medicamentos. O Senhor, ele pode curar. Pode curar, nós sabemos disso. O Senhor, ele pode operar milagres, não é? Mas o Senhor também nos dá recursos. E nós precisamos ser prudentes, nós precisamos obedecer o 6º mandamento e preservar a nossa vida. Então, nada de ter ali uma visão errada contra a medicação. Diz aí. As situações que a gente já viu no meio evangélico, da situação, por exemplo, o irmão tem algum problema psiquiátrico ou depressão e precisa de remédios. E há pastores, por exemplo, que não defendem o uso de remédios. E não defendem as consultas com psicólogos, essas coisas. Uhum. Como seria visto, então, diante disso? Porque, teoricamente, então, iria contra, né? Uhum. Parece, então, né? A gente desobedeceria. Pois, vamos lá. Esse também é um ponto que o pastor vai abordar. Certo? É isso. Não, mas eu já sabia que ia vir. Então, eu tenho um spoiler aqui, mas o pastor vai entrar nesse assunto. Certo? O pastor vai entrar nesse assunto. O pastor que deve estar assistindo aí online. É a questão sobre tomar medicações para depressão e participar de consultas, né? De psiquiatra, com psiquiatras, psicólogos, etc. Né? Então, assim, irmãos, esse é um assunto que é muito extenso. A gente pode ficar aqui muito tempo aqui, né, para falar sobre isso. Mas o uso do medicamento, em vários casos, em várias situações, ele é muito importante. Porque ele vai nos ajudar a tratar, muitas vezes, os sintomas da doença.
Agora, quando alguns pastores dizem, né, que olha, o psicólogo, o psiquiatra, ele talvez não seja a melhor opção, a melhor ajuda, é porque o psiquiatra e o psicólogo, eles só sabem tratar de sintomas. E muitas vezes, como diz a palavra, né, o machado ele não é posto à raiz. Percebe? E nós precisamos, como a palavra nos dá, nos instrui, colocar o machado à raiz. Nós temos que resolver qual é a raiz daquele nosso problema. E aí sim, nós vamos ser muitas vezes libertos e não vamos precisar de um medicamento que às vezes trata de uma dor de cabeça. Olha, de um sintoma específico, né? Eu falei dor de cabeça aqui, mas por exemplo, eu estou aqui com um tumor no cérebro e estou com a dor de cabeça e fico tomando remédio. E nunca vou analisar qual que é a raiz do problema. Percebem? E isso muitas vezes acontece com as doenças mentais, né? Psicológicas, psiquiátricas. Então, o pastor vai falar mais sobre isso, certo? Exato. Pois, não é? Então, sim, há muitos casos em que ela é não só recomendada, como ela é importantíssima. E você não pode abrir mão disso, né? O que não pode é a gente ficar ali dependendo e descansando naquela medicação por tantos tempos sem tratar a causa. E muitas vezes é isso que nós precisamos, tratar a raiz, né? Do problema. E não só ficar tratando sintoma. Porque o que a indústria farmacêutica quer é que a gente trate sintoma o resto da nossa vida. Né? E muito cuidado nós temos que ter com isso. Né? Então não podemos ficar escravos. Né? Só uma observação. Pois. Realmente a questão da medicação e medicamento abrange um assunto realmente mais profundo, né? Mas um ponto importante que também eu percebo a questão da medicação é a pessoa acaba pecando duas vezes, né? Porque às vezes come, bebe, come remédio. Come, bebe, remédio. Peca duas vezes, né? Peca na gula e depois peca na medicação. Mas é isso. Ou seja, existe um problema raiz ali. Existe uma origem do problema. E eu estou muitas vezes usando a medicação e descanso na medicação como um subterfúgio para continuar no pecado, para continuar na coisa errada, para continuar fazendo aquilo que desagrada o Senhor. É exatamente isso, né? Então, esse é um ponto de muita atenção que nós temos que ter mesmo, né? Especificamente nisso. Questão do trabalho, do sono, da recreação. O sono é importante, né? Eclesiastes 5,12 diz que doce é o sono. Olha que interessante. Doce é o sono. Agora, o sono em excesso também é outro problema, não é? Porque a gente volta para o pecado capital de quê? Da preguiça, não é? Então, tudo isso, comer, beber, o sono, o trabalho, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você está amando dinheiro, eu quero mais, eu vou começar a trabalhar e pegar hora extra e vou tentar de tudo poder conseguir mais dinheiro, para poder conseguir mais. Isso também é errado. Nós temos que viver uma vida balanceada, equilibrada. A palavra temperança é exatamente isso, não é? Temperança não é um festival de comida da Bahia, né? Não. Temperança é exatamente isso, é ter equilíbrio em tudo, né? É ter equilíbrio nessas coisas todas que nos afetam. Trabalhar, momentos de entretenimento, recreação, é outra coisa. Hoje, o Deus entretenimento, ele quer que nós ficamos presos ali, na rede social, no jogo, e não sei o quê. E eu não trabalho mais, eu não consigo viver mais, eu não tenho mais vida social, porque eu estou só ali, no telefone, no telemóvel, no jogo, no vídeo do YouTube, na série da Netflix. Percebem? Tudo em excesso é perigoso e prejudica nós mesmos, né? Nos prejudica, certo? Então, meus irmãos, o ponto principal aqui é exatamente isso, ou seja, devemos buscar sempre buscar o equilíbrio, preservar a vida, né? Tanto nossa como dos outros, sermos longânimos, pacientes, perdoadores, né? Tudo isso evita que nós tenhamos conflitos, né? O bom samaritano é um exemplo tão interessante disso, não é? O bom samaritano passou ali um judeu, passou ali um fariseu, passou ali um escriba, e ambos ignoraram o seu próprio povo que estava ali. E veio um samaritano, que era um rejeitado pelo povo de Israel,
e cuidou, não é? Ele deu cuidado. Ele fez exatamente o que o Senhor fala. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, não é? Isso é cumprir o 6º mandamento. Percebem? É amplo o uso dessa questão. Então nós devemos sempre lembrar de que nós precisamos proteger a nossa vida, fortalecendo o nosso coração, sendo temperante, equilibrado no nosso comer, no nosso beber, no nosso dormir, no nosso trabalhar, no nosso momento de recreação. Tudo isso é importante, mas dentro de um equilíbrio. E também precisamos ter equilíbrio ao lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, com nossos irmãos, né? Com as pessoas que estão ao redor. E aí, nós entraríamos então em outros aspectos, como a pena de morte. É permitido ou não é? Guerras. É permitido eu matar numa guerra? Legítima defesa. Eu fui proteger alguém e essa pessoa morreu, né? E aí? Então o pastor vai tratar de todos esses Bom, meu irmão, encerramos por aqui hoje, mas os irmãos percebem que há muitos pontos ainda a serem abordados, né? Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Pai Santo, te louvamos, te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo sustento que o Senhor nos tem dado, Senhor, tanto físico como espiritual. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem nos dado clareza, o Senhor tem nos dado entendimento da tua palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos diligentes com aquilo que temos ouvido, Senhor, e nos dê graça para podermos praticar a tua palavra, para podermos cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Tem misericórdia de nós, somos fracos, frágeis e necessitamos completamente de Ti. Tem misericórdia em nossas vidas e nos ajude, Senhor. Complete, Senhor, a obra que o Senhor começou em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.